Vamos lá então, mais uma de polímeros. Vamos para frente, bola para frente. Então olha só, vamos falar aqui de outro tipo de adição. A chamada adição 1,4. Ela tem monômeros dienos. Certo? Tá? Então os monômeros são dienos, possuem duas duplas intercaladas. Vamos lembrar daquela jogada lá? Vocês rompiam as duplas, olha aqui, e acabavam fechando uma dupla aqui no meio, que é essa aqui, ó, essa pia aqui, certo? Então você tinha aqui os carbonos 1, 2, 3 e 4. Aqui você continua tendo 1, 2, 3 e 4. Eram duas ligações π na forma de dupla, tá? Na posição 1 e na posição 3. Então esse aqui era o but, né? But 1,3 dieno, né? E esse aqui é buteno 2, né? Se fosse uma molécula isolada, né? Então o monômero vai jogar uma dupla para o meio e duas valências, olha aqui, ó, desse rompimento vão ser lançadas para as extremidades da molécula. Então, vocês vão ter essas ligações livres aqui. Qual é a diferença desse aqui para os anteriores, né? Com uma dupla só? É que aqui eles eram monômeros insaturados que formavam polímeros saturados. Esse aqui é um monômero diinsaturado que tem um polímero aqui insaturado também. Nesse caso aqui é a borracha sintética, né, que vem do 1,3-butadieno ou but 1,3-dieno, certo? Se você substituir um desses H aqui por uma ramificaçãozinha, vocês vão ter o isopreno, que é a borracha natural, né, aquela do látex, com o CH3, certo? Tá? Então esses dienos são assim, eles têm essa capacidade. O que eles têm de tão interessante, além de ser borracha sintética, borracha natural? Eles têm uma capacidade muito interessante. Por quê? Vocês formaram o polímero, certo? E esse polímero está extremamente linearizado, né? Vocês vão pesquisar lá o que é um polímero linear. Tem a ver com a estrutura dele. Isso é meio óbvio, né? Tá? Mas essa dupla aqui, ó, que sobrou, pode entrar na jogada. Então, se vocês romperem essa dupla, vocês podem pendurar coisas ali. E aí, até cadeias grandes, né? Até outros pedaços polimerizados. E aí vocês vão ter aqui, né, polímeros ramificados, certo? E você pode ainda ter polímeros reticulares. O que são polímeros reticulares? Quando essas linhas poliméricas se unem umas às outras, formando uma estrutura gigantesca, né? Que é um retículo, certo? Um retículo covalente, certo? Esse retículo covalente vai ter propriedades físicas bem interessantes, porque não tem mais essas fibras aí atraídas por ligações intermoleculares, e sim por ligações covalentes extremamente fortes, tá? Então, se você substituir um H desses aqui, ó, por um CH3, vocês vão ter a borracha natural, tá? Que é o isopreno. Então, esse metilzinho aqui, né, vai permitir isso. Outra coisa importante, se vocês fizerem uma reação disso com enxofre, enxofre é uma molécula S8. Então, você tem lá, é tipo uma coroa, tá? Vocês têm horrível. Vou tentar fazer melhor. Eu vou tentar fazer com bolinhas, fica muito melhor. Tá? Então, assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente vai fazer aqui, ó, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então as ligações aqui não estão cortadas, tá? Elas estão passando por trás, certo? Então é uma espécie de coroa, assim, zigue-zague, S8. Se vocês fizerem a reação tanto do isopreno, que é esse que tem o CH3, né, ou seja, o 2-metil butadieno 1,3 ou o butadieno 1,3 sem ramificação,
Né? Com ramificação, borracha natural, vem do isopreno, poliisopreno. Sem o CH3, borracha sintética. Tá? Bom, se vocês fizerem a reação com o enxofre, vocês vão ter um processo chamado vulcanização. Tá? Esses pedaços do enxofre vão se romper e essa dupla aqui vai ser rompida, ó, na estrutura do polímero. E aí vocês vão ter uma fibra dessas unida por enxofres a outra fibra. Isso dá uma resistência mecânica brutal para essa borracha, tá certo? E vocês vão ter borrachas que nós usamos em pneus, né? Essas borrachas vulcanizadas de pneus são isso. Vocês fazem a reação com enxofre, né, e elas ficam extremamente resistentes porque elas ficam reticulares, né? Vocês vão ter as fibras todas unidas pelas pontes de enxofre, tá bom? Então isso aí que é a borracha vulcanizada, descoberta de um químico chamado Goodyear. Eu não preciso falar mais sobre a empresinha da família, tá certo? Então isso aqui é interessante você dar uma pesquisada. Nós temos aqui os polímeros de adição. Nós temos que falar ainda de polímeros de condensação. Esses aqui são adição específica, com 4, né? Os anteriores foram adição simplesmente com dupla. Tá? Nós vamos falar também de condensação. Condensação é uma outra história e é mais complicada. Então vou apagar aqui para a gente falar disso. Então, vou apagar aqui polímeros de condensação. Tá? Essas classificações são válidas para qualquer polímero, tá, pessoal? Não só para esse. Eu falei dela porque achei oportuno falar agora. Tá? Então eu vou falar aqui polímeros de condensação. Via de regra, eles são copolímeros, eles têm monômeros diferentes. Então eu vou usar duas cores aqui, a azul e a preta, para falar de um exemplo bem clássico. Imagine assim, ó, O dupla COH, CH2 4, C dupla O, OH. Um dos monômeros é o ácido, 4 carbonos, mais 1 mais 2, 6. Então é o ácido hexanodioico, tá? Então é um diácido carboxílico, ele tem duas pontas com grupo ácido no carboxilo, tá? E ele vai se ligar aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, importante, N moléculas dele, certo? Então, vocês vão formar aqui com mais N moléculas de um outro monômero diferente. O outro monômero diferente eu vou botar aqui em preto, tá? Tá? É uma amina dupla, ela tem 6 carbonos, então hexan. Então ela é a hexan 1,6 diamina. Tá? Então, o que vai acontecer aqui em termos de polimerização? Bom, olha só, que bacana. Vocês vão ter uma estrutura bem grande, eu vou fazer ela assim, ó. Aproveitar bem o espaço aqui para a gente conseguir explicar direitinho. Olha o que vai acontecer aqui. O OH da carboxila e o OH da amina vão formar água. Vai ter um subproduto. Então olha só, esse polímero já é nojentinho por isso. Vai ter um subproduto que vai ser água nesse caso. Tá? É óbvio que esse processo vai ocorrer aqui, tá? E aqui também. Porque são N, muitas moléculas disso. Então notem que aqui vocês vão ter O dupla C e olha aqui. Esse polímero continua para cá. Ó. CH2 C dupla O, tá? Aqui não tem mais O, aqui vai ter o N. Olha só. Opa, fiz em preto. Vou pegar aqui em preto. Então, ó, aqui, esse C dupla O vai ligar aqui no N. Então eu vou ter N, eu vou botar o H para baixo, para ficar mais fácil de enxergar. N, tá? CH2, 6,
NH, e essa molécula vai continuar para cá. Vou botar aqui, vou fechar aqui o polímero. A estrutura do polímero vai ser fechada aqui. N vezes, isso vai se repetir, tá? E essa molécula segue para cá. Certo? Então, olha que bagualismo vai ser isso aqui. E ainda vão sair aqui mais N-1 moléculas de água como subproduto. Então, nós temos aqui um polímero de condensação. Quando ocorre condensação, vocês vão ter a união dos monômeros e vai ser eliminado lá um subproduto. Tá? Se vocês olharem, mudou o grupo funcional. Vocês tinham aqui um ácido carboxílico. Tá? Vocês tinham aqui, vou até anotar, ó, um ácido carboxílico, certo? Aqui vocês têm uma amina, ambos duplos, né? Opa, errou. Uma amina, ambos duplos, né? Um diácido e uma diamina, tá? Agora olha só que interessante. Qual é o grupo funcional que vai aparecer aqui? Tanto aqui, quanto aqui na ponta, quanto aqui no meio. Vamos prestar atenção nele. Que grupo funcional é esse aqui? Ó, esse grupo funcional aqui é uma amida. Olha só, é uma amida e ela é monossubstituída, tá? Esse tipo de polímero sintético é chamado de poliamida. Vocês têm roupas sintéticas aí, né? Eu também. Poliamida. Essa poliamida que tem um nome muito especial, ela foi o primeiro nylon produzido. E é chamado nylon 66. De onde é que vem esse nome? Nylon. Se você procurar na internet, como curiosidade, tem algumas lendas urbanas sobre a origem desse nome, nylon, tá? Tem a ver com a disputa entre químicos norte-americanos da DuPont e japoneses. Não vou falar mais do que isso, tá? Tem outras coisas que vocês podem pesquisar que são bem interessantes sobre esse tema. Mas por que nylon 66? Por que 66? Porque o ácido tem 6 carbonos e a amina também tem 6 carbonos. Ah, eu tenho lá o nylon 75. É que um tem 7 carbonos, o outro tem 5 carbonos. E a gente consegue usar uma classificação genérica assim para esses nylons, tá? As poliamidas são fios extremamente resistentes, muito interessantes. Então, o que acontece com os polímeros de condensação? Apesar de ter esse agravante aqui de sobrar um subproduto, em geral água, que vai ter que ser tratada, vai ter que ser levada em conta, né? Vocês têm polímeros muito especiais, com características muito específicas. Então tem vários polímeros famosos aí que são de condensação. Um é esse aqui, outro famoso também é o PET, o polietileno tereftalato. Eles pegam o ácido tereftálico, que é um ácido duplo com benzeno no meio, né? E pegam lá o etileno glicol, né? Que é um álcool duplo. Aí vocês vão ter uma esterificação e vão formar um poliéster, tá? Então o PET, esse de garrafa plástica, de bebida aí, gaseificada, é um poliéster, tá certo? Então tem muitos outros. Pesquisem o Kevlar, por exemplo, que é usado em coletes à prova de balas, tá? Tem trocentos polímeros. A gente enlouquece pesquisando polímeros de tanta variedade, tanta combinação que existe, tanta diferença de propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e tal. Tem até os que usam alquinos, né? E aí sobram duplas intercaladas, e são polímeros, são sintéticos, que conduzem eletricidade. Até isso existe, polímeros que conduzem eletricidade, porque sobra duplas ali para fazer ressonância e conduzir a corrente. Tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Né? Nós falamos dos polímeros de adição simples, de adição 4, falamos de polímeros de condensação. Tá? Tem uma dica, se eu vou dar um easter egg para vocês, existe uma palavra, sintético, sempre é um sinônimo de artificial. Tá? É bem normal isso. Mas em polímeros, alguns autores tratam artificial como um pouquinho diferente de sintético. Então eles tratam assim, polímero natural, por exemplo, celulose. Celulose é natural, tu planta algodão, tem lá celulose e tal, papel. Celulose é um polímero natural. Se tu pegar essa celulose, tratar a fibra de celulose e fizer alguma transformação ali com ela, tu tem um polímero artificial. Tu usou o natural, tá? E usou um artifício para modificar ele. Isso é considerado artificial. E sintético? O sintético é aquele que veio do petróleo mesmo, esse troço nem existia na natureza, tu criou tudo novo, tá? Então quando usarem a palavra artificial como diferente de sintético, em polímeros, é nesse sentido. Tá bom? Então acho que fechou polímeros, a gente estudou bastante, agora é exercício, gurizada. Vamos lá!